Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa desta semana, o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, fala sobre a crise nas instituições brasileiras, e a consultora Miriam Gold sobre networking. Veja agora. Muito da crise brasileira, da crise das instituições brasileiras, são produzidas por uma administração pública cada vez mais enrolada. Quer dizer, o Brasil, né, tem tanta confusão nos seus órgãos que a empresa pública não funciona como empresa pública. A fundação não funciona como fundação. A economia mista também não. Os controles acabam sendo superiores ao risco. Quer dizer, o custo do controle é superior ao risco. Fundações, por exemplo, o Brasil tem 3 tipos, né? Todo lugar do mundo só tem um tipo de fundação. Fundação privada de direito privado. No Brasil a gente tem fundação privada de direito privado, como os outros, fundação pública de direito público e fundação privada de direito público. Quer dizer, quando a gente vai para a autarquia, a gente vê que tem autarquias especiais, autarquia de primeiro grau. Por exemplo, o Banco Central e a CVM são autarquias especiais. Os conselhos profissionais, como o nosso conselho CRA, são outro tipo de autarquia. Quando a gente vai para DNR, quando a gente, outro tipo de autarquia. É uma confusão que faz com que as autarquias não sejam mais autarquias. E as fundações, que deveriam ser as instituições públicas mais livres da administração pública, são verdadeiras fundarquias. Não tem nenhuma vantagem das fundações e tem todas as desvantagens das autarquias. Até porque as autarquias no Brasil, na sua totalidade, vão sendo comparadas cada vez mais à administração direta. Então, para que funcionar como autarquia se todas as obrigações, controles, cerceamentos, limitações são próprias da administração pública direta? Não precisava ter autarquia. É mais um processo para burocratizar-se assim. A ministra Dilma Rousseff, quando era chefe da Casa Civil, fez um projeto muito interessante, coordenou, não ela que fez, um grupo de trabalho lá no Ministério, governo Lula, ministra Dilma Rousseff, um projeto de reforma do Estado brasileiro, da administração pública brasileira. E se pensava que logo a seguir que ela não conseguiu implantar no governo Lula. Bom, como ela foi coordenadora do projeto, se pensava que esse projeto teria consequências e que na administração dela isso iria se implantar finalmente, criando novas condições, um novo Decreto-Lei 200 de 1967, a reestruturação e o refinamento, a melhoria, a descomplicação da administração pública brasileira, que é estrutural e funcional. Mas a presidente Dilma virou presidente e não acreditou no projeto que a ministra Dilma, como chefe da Casa Civil, fez para descomplicar o Estado brasileiro. Ministra Dilma, avisa para a presidente Dilma Rousseff daquele projeto que a senhora fez como ministra, que é excelente para descomplicar o Estado brasileiro. Reforma do Estado brasileiro já, reforma das estruturas, da gestão pública. Faça, ministra, como presidente, o projeto que a senhora coordenou como ministra de Estado. O CRRJ inova mais uma vez e cria um aplicativo gratuito para smartphone. Para acessar é muito fácil, basta realizar download do aplicativo disponível para Android e iPhone. Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, você será direcionado para o menu institucional, onde encontrará informações sobre o Conselho, casas do administrador, contato por e-mail e telefone.
Agora que você já baixou o aplicativo, não deixe de acessá-lo e saber tudo o que o seu conselho vem fazendo por você. CRARJ, inovando sempre. A segunda Mostra Científica de Administração do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro recebe inscrições até 11 de julho. Profissionais e estudantes registrados no Conselho podem participar e concorrer a R$12 mil em prêmios. Os temas este ano são as cadeias de suprimentos sustentáveis e a mobilidade urbana, gestão de pessoas diante das emergências da sociedade, a influência das mídias sociais no marketing empresarial. Confira o edital completo em cra-rj.adm.br. Olá! No programa de hoje nós vamos conversar sobre networking com a coach e consultora Miriam Gold. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, e você? É um prazer recebê-la aqui no programa. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Explica pra gente, Miriam, existe ainda essa visão dos profissionais de se considerarem interesseiros na hora de praticar o networking? Boa pergunta. Existe sim. Existe sim. Porque, na verdade, o que acontece com o mundo profissional? A gente fica tão envolvido no dia a dia profissional que a gente só se toca de fazer o networking quando a gente está realmente precisando. E esse é um ponto super desagradável, porque você aprende a fazer o networking quando você precisa do networking. E você tem que fazer o networking sabendo fazê-lo sem ser utilitarista. Porque a visão do mercado, sim, é que quando você procura alguém para o networking, é que você está querendo alguma coisa. E a gente tem que transformar isso em vez de eu estar querendo algo do outro, eu ter algo para contribuir para o outro. E como construir uma rede de contatos equilibrada? Existem duas características das redes de contato. Elas podem ser quantitativas ou qualitativas. O melhor, hoje em dia, é você ter as duas formas de networking na sua rede. Como assim? Claro que você vai selecionar e convidar os teus contatos entre clientes, fornecedores, hierarquia superior, seus subordinados, não é? E vai procurar também ampliar a quantidade de contatos no sentido dos seus pares em outras empresas, dos superiores em outras empresas, para você ter uma rede equilibrada, para você ter qualidade e você ter também quantidade. Porque o que a quantidade pode trazer? A quantidade pode te trazer a oportunidade da visibilidade para outras pessoas que não te conheçam. De que forma, Miriam, pode acontecer a abordagem aos contatos de primeiro grau? Você sabe que um dos pontos interessantes nos contatos de primeiro grau, e isso eu observo na prática, no mercado, com os assessorados, onde é que se obtém a oportunidade de você se apresentar? Não é com contato de primeiro grau, é com contato de segundo grau. Por quê? Porque nós geralmente desconsideramos o contato de primeiro grau falando de uma maneira mais informal, não tendo clareza na abordagem, construindo uma linguagem e uma comunicação mais displicente até, eu diria. Então, o cuidado é separar. Você está no shopping com um amigo, você está batendo papo, mas na hora de você falar sobre a tua situação profissional, você centraliza. Tem que ter uma outra postura. E tem uma outra postura. E existe alguma diferença entre o contato de primeiro grau e segundo contato e o contato de segundo grau nessa questão da abordagem que você citou? Mas conta pra gente, que contatos seriam esses? Então, os contatos de primeiro grau, quais são? Aí tem uma história engraçada, que é uma história verdadeira de um diretor de uma empresa que se recolocou
por conta da manicure da esposa. Verdade. Caramba, hein? Exatamente. A esposa ia toda semana fazer unha e aquele papo de salão, conversa vai, conversa vem. Ela comentou que o marido estava em casa, que não estava mais trabalhando na empresa para a qual ele prestava serviço. E a manicure, curiosamente, tinha uma cliente que havia comentado com ela que o marido era presidente de uma empresa e que eles estavam assoberbados. Procurando uma outra pessoa. Exatamente. Então, contato de primeiro grau é esse. É o irmão, é o primo, é o cabeleireiro. Cabeleireiro, então, conhece um monte de gente. Cabeleireiro, manicure, dentista. São esses mais próximos. É isso que a gente chama de contato de primeiro grau. São os amigos mais próximos. Agora, qual é o perigo? É aquele amigo que quer tanto te ajudar ou aquele primo quer tanto te ajudar que ele chega para você e diz assim, me manda seu currículo. Só que se você não souber o que você... Porque, na verdade, a pessoa que vai ensinar o contato de primeiro grau a fazer o networking, não é? Porque ela tem que dizer o que essa pessoa do contato do primeiro grau tem para dizer de segundo grau. Então, essa é a sabedoria. Você falar para esse primo o que você está buscando. Suas experiências. Suas experiências. Qual é seu mercado-alvo. Por que você gostaria de ir para essa empresa e não para outra? Porque você pode ter características que gosta de empresas pequenas. Porque o teu perfil combina mais, você vai se sentir mais confortável em empresa pequena. E você pode ter características também de multinacional, né? Onde os processos estão muito mais estruturados. Então, a gente trabalha o networking muito como resultado de um processo de autoconhecimento. Primeiro você tem que se conhecer, saber um pouco quem é você dentro do mundo profissional para saber o que você quer. E aí você ensina esse contato de primeiro grau. Você diz, Tânia, olha só, eu percebo que como eu tenho muita expertise em análise de mercado, inteligência de mercado, seria interessante, as empresas grandes já têm essa área estruturada, mas eu percebo que as pequenas empresas que estão em crescimento não conhecem nada disso. Seria ótimo e eu teria muito a contribuir se eu fosse para uma empresa dessas. Entende? Então, a gente ensina o contato de primeiro grau a ele transmitir. Fazer essa ponte. Porque não adianta, você entrega currículo e você sabe o que acontece? As pessoas não sabem o que fazer com aquele. Não sabem o que fazer com o currículo. Tem alguma outra informação, algum dado que você gostaria de acrescentar, Miriam? Faça sempre follow-up. Não procure as pessoas só na hora que você precisa. Procure as pessoas porque você gosta das pessoas. Isso é fundamental no networking. Com certeza. Obrigada, foi um prazer tê-la aqui no programa. De nada. Prazer foi meu. Estou à disposição. Opa, que essa seja a primeira de muitas, hein? Ok, com certeza. Ficamos por aqui. Não deixe de acessar o site do Conselho e conferir as novidades do CRA-RJ nas redes sociais. Até mais! O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!